Você tem sentido isso profundamente no seu espírito, aquela sensação persistente de que algo está mudando, de que já não pertence mais ao lugar onde antes se sentia confortável. Não é apenas um estado de espírito passageiro, e não é porque, de repente, você se tornou antissocial. É diferente. Você percebe o espaço se alargando entre você e as pessoas com quem antes compartilhava tudo. As conversas que antes despertavam entusiasmo, agora soam vazias. O riso no qual você costumava se envolver, agora ecoa com um vazio que não consegue ignorar. Talvez até se pegue pensando se fez algo errado, se afastou as pessoas sem perceber, mas a verdade é muito mais poderosa. Você não está sendo abandonado, está sendo separado. Deus está movendo peças de formas que você ainda não consegue ver, afastando-o do que é confortável para que possa entrar no que é eterno. Esse sentimento de solidão não é punição, é um convite. Um convite para caminhar por um caminho que é unicamente seu, um caminho que não pode ser percorrido enquanto você estiver agarrado a tudo o que lhe é familiar. Os escolhidos sempre são puxados para longe antes de serem elevados, porque Deus precisa retirar o ruído antes de revelar a música que Ele tem composto para a sua vida. É desconfortável, porque o seu espírito já sabe o que a sua mente ainda não compreendeu. Essa separação é uma estratégia divina. Pessoas que um dia foram centrais na sua história podem, aos poucos, desaparecer para as margens. Lugares que antes se sentiam como lar, agora carregam um peso estranho, como se já não se encaixassem no formato da sua alma. Até mesmo os seus próprios desejos estão mudando. Aquilo que você costumava perseguir agora parece sem importância, substituído por uma fome por algo mais profundo, mais real. E embora possa ser solitário, há uma clareza estranha surgindo no silêncio. Deus está mostrando que a sua identidade não é definida por quem o aceita, por quem o valida ou por quem escolhe caminhar ao seu lado. Sua identidade vem daquele que o chamou antes mesmo de você dar o seu primeiro suspiro. Quando ele o chama para mais alto, não se trata apenas do que você está prestes a conquistar. Trata-se também do que você precisa deixar para trás. Cada separação, cada porta fechada, cada mensagem que não é respondida faz parte da poda. Dói, mas é necessário, porque o peso do destino para o qual você foi escolhido não pode ser carregado enquanto você ainda sustenta o peso de conexões que nunca foram feitas para ir toda a distância com você. E aqui está o ponto. Você não está apenas sendo separado de pessoas, está sendo separado de versões de si mesmo que já superou. O você que precisava de aprovação constante está sendo substituído pelo você que conhece seu valor sem aplausos. O você que temia a solidão está sendo substituído pelo você que encontra força no silêncio. Essa transformação não acontece em salas cheias, nem em meio a conversas incessantes. Acontece na quietude, no silêncio, onde finalmente você consegue ouvir a voz de Deus sem interferências. É por isso que tantos escolhidos confundem a sua estação de isolamento com rejeição, quando na verdade é redirecionamento. Ele está movendo você para um espaço onde distrações não podem segui-lo, onde ligações prejudiciais não podem desviá-lo do caminho, e onde o seu espírito pode respirar livremente, sem o peso das expectativas alheias. É nesse espaço sagrado de separação que você começa a compreender algo poderoso. Nem todos que começaram com você estão destinados a terminar com você. E isso não é traição, é alinhamento. Quando você está nos estágios iniciais desse processo, pode parecer que o chão está se movendo sob seus pés. Amigos parecem distantes, suas rotinas perdem o sentido, e as coisas nas quais você costumava se apoiar para encontrar estabilidade já não trazem a mesma segurança. É tentador lutar contra isso, tentar se agarrar ao que é familiar apenas para se sentir seguro novamente.
Mas quanto mais você tenta segurar, mais pesado se torna. Isso porque Deus não está apenas mudando o seu cenário, Ele está ampliando a sua capacidade. Está preparando você para carregar mais, para se erguer mais alto e para sustentar um peso de propósito que você nunca conheceu antes. E assim como uma semente precisa ser enterrada sozinha antes de se romper e crescer, você também precisa passar pelo silêncio e pela solidão antes que o seu verdadeiro potencial possa romper a superfície. Isso não é o fim de algo, é o início oculto de algo muito maior do que você pode imaginar. Uma das partes mais desafiadoras dessa jornada é perceber que quando Deus o separa, Ele também começa a mudar a forma como você interage com o mundo. Você passa a notar coisas que antes lhe escapavam completamente. As sutis mudanças na energia das pessoas, os motivos não ditos por trás de certas palavras, o modo como determinados ambientes deixam seu espírito pesado. Essa sensibilidade aguçada não é coincidência, faz parte do preparo. Os escolhidos recebem um discernimento espiritual mais afiado porque o chamado deles exige isso. Não é possível entrar em um propósito maior sem enxergar além da superfície, sem distinguir o que é verdadeiro do que é falso. É por isso que alguns relacionamentos começam a parecer estranhos, mesmo que nada visível tenha mudado. Seu espírito simplesmente já não está em acordo com o que antes parecia inofensivo. Não se trata de julgamento, mas de clareza. Deus está tirando as vendas dos seus olhos para que você caminhe com sabedoria. E essa sabedoria quase sempre vem acompanhada da desconfortável revelação de que nem todo sorriso é sincero e nem toda oportunidade foi feita para você aceitar. Esse processo pode, a princípio, parecer um peso, porque você pode desejar voltar aos dias em que não via tanto, em que podia simplesmente existir sem sentir o peso desse saber mais profundo. Mas essa consciência é um presente. É o mesmo presente que o protegerá de cair em armadilhas, de se alinhar com as pessoas erradas e de desperdiçar tempo em caminhos que não levam a lugar algum. Muitos escolhidos confundem esse presente com uma maldição no início, porque ele os isola ainda mais. Você pode se ver incapaz de rir das mesmas piadas ou de participar das mesmas conversas fúteis, porque de repente algo nelas incomoda o seu espírito. Pode estar em uma sala cheia e sentir como se estivesse em outra frequência. Isso desorienta, mas é prova de que Deus está elevando o seu espírito para operar em uma vibração mais alta, um lugar onde suas decisões, suas palavras e até seus pensamentos precisam estar em plena concordância com o seu chamado. E embora possa parecer que você está perdendo conexão com o mundo, o que realmente está acontecendo é que você está ganhando uma conexão mais forte com a verdade. Mas há algo ainda mais profundo. Quando Deus começa essa obra em você, Ele também passa a retirar as identidades falsas que você construiu para sobreviver. Todas as máscaras que usou para se encaixar, a versão diluída de si mesmo que apresentou para não incomodar, as concessões feitas apenas para ser aceito, tudo isso começa a desmoronar. Essa pode ser uma das fases mais dolorosas, porque obriga você a confrontar a pergunta: quem sou eu, de verdade, sem todas essas camadas? Os escolhidos não foram criados para se misturar à multidão, mas muitos passaram anos fazendo exatamente isso, apenas para evitar rejeição ou conflito. Agora, Deus o chama para abandonar tudo isso e assumir quem você realmente é, mesmo que isso signifique que certas pessoas não o reconhecerão mais. E talvez não reconheçam mesmo. Alguns resistirão a essa nova versão, porque sua autenticidade expõe as mentiras nas quais eles mesmos vivem. Outros simplesmente se afastarão por já não se identificarem com você. E tudo bem. Sua identidade nunca deveria ser moldada pela compreensão deles.
Ela precisa estar firmemente ancorada na verdade de quem Deus o criou para ser. E junto dessa identidade vem um nível mais profundo de responsabilidade. Quando você sabe quem é, também sabe o que não vai mais tolerar. Para de lutar batalhas que não importam. Para de entregar seu tempo e energia a quem o esgota. Para de se explicar para aqueles que estão determinados a distorcer suas intenções. É nesse momento que você passa a enxergar, com clareza, a sabedoria da separação de Deus, porque percebe que não se trata apenas de manter pessoas nocivas afastadas, mas de proteger a pureza do que Ele está construindo dentro de você. Os escolhidos carregam algo raro, algo sagrado, e isso não pode ser exposto a qualquer um. Por isso Deus, muitas vezes, permite que certas portas se fechem antes que você tenha a chance de atravessá-las. Não como punição, mas como preservação. O atraso é proteção. A perda é proteção. Até a solidão é proteção. E então, algo belo começa a acontecer. O espaço que antes estava cheio de pessoas e coisas que já não serviam mais, começa a ser preenchido por paz. Você passa a apreciar a própria companhia, a encontrar alegria nos momentos de silêncio, a ouvir a voz de Deus com uma clareza que nunca experimentou antes. Percebe que a separação não foi para destruí-lo, foi para prepará-lo para o alinhamento. Porque, no tempo certo, Deus enviará as pessoas certas, as oportunidades certas e as missões certas que correspondam ao nível de crescimento que Ele realizou em você. Você não precisará forçar, nem correr atrás, nem implorar. Elas se encaixarão. Elas terão o peso e a forma exata. E quando chegarem, você entenderá perfeitamente por que Ele precisou conduzi-lo primeiro por uma estação de solidão. Porque, sem esse refinamento, você teria se conformado com menos do que o que foi destinado a receber. Chega um ponto nessa jornada em que você começa a perceber que o isolamento em que Deus o colocou não tinha a ver apenas com afastá-lo de certas pessoas. Tinha a ver com remodelar completamente a forma como você enxerga tudo. Você começa a entender que a vida nunca foi feita para ser uma corrida constante de uma distração para outra, que o barulho incessante do mundo estava abafando a voz suave da direção divina dentro de você. E nesse silêncio, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível, mas profundamente transformadora. O seu discernimento, o seu compasso interno, torna-se mais afiado do que nunca. Você passa a distinguir, com clareza quase instantânea, a diferença entre oportunidades verdadeiramente destinadas a você e armadilhas disfarçadas de bênçãos. Consegue sentir a energia de uma pessoa antes mesmo que ela fale, reconhecendo, num piscar de olhos, se suas intenções são puras ou movidas por interesses ocultos. Esse nível de percepção é algo que muitos ignoram, porque vivem ocupados demais correndo de um compromisso para outro, mas para os escolhidos, ele se torna a ferramenta mais valiosa que carregam. E essa ferramenta não serve apenas para evitar danos. Ela é também para identificar aqueles raros e preciosos momentos que podem mudar tudo. Você passa a compreender que o tempo divino é real, que quando algo é verdadeiramente para você, virá acompanhado de uma paz que desafia toda a lógica humana. Já não existe aquela pressa de agarrar qualquer coisa que apareça, porque você aprendeu que a pressa leva a concessões e que as concessões levam à perda de si mesmo. Os escolhidos aprendem na solidão que algumas portas é melhor deixar fechadas, mesmo que brilhem por fora. Isso não é medo, é alinhamento. Quando Deus o prepara para algo maior, você não pode se dar ao luxo de pegar desvios que o afastem do propósito. É por isso que Ele, às vezes, permite que tudo o que lhe é familiar desmorone. Porque, se não fosse assim,
Talvez você nunca tivesse coragem de deixá-lo para trás. E é nesse espaço que outra transformação começa a acontecer. Você percebe que a dor que suportou, as traições que enfrentou e as perdas que viveu não foram acontecimentos aleatórios. Foram partes de um processo divino de refinamento. Deus não desperdiça dor. Cada decepção está moldando você, lixando as arestas da impaciência, do medo e da insegurança para que seja capaz de sustentar o peso do seu verdadeiro chamado. Quando os escolhidos são preparados para um propósito maior, o preparo nunca é leve. Ele é intenso porque a missão é significativa. E enquanto outros podem olhar para a sua jornada e pensar que você está apenas sendo testado, lá no fundo você sabe que está sendo confiado. Confiado com mais sabedoria, mais autoridade e mais responsabilidade do que poderia ter suportado antes. Há também uma mudança sutil, porém poderosa, na forma como você passa a lidar com as pessoas ao seu redor. A mesma sensibilidade que antes fazia você se sentir sobrecarregado pelo mundo, agora se torna uma força. Você consegue entrar em um ambiente e sentir de imediato a tensão, a dor não expressa ou as agendas escondidas. Mas, em vez de recuar, você começa a carregar-se com uma calma autoridade, consciente de que foi separado para ser uma presença estabilizadora. Os escolhidos não precisam sempre falar para influenciar o ambiente. A sua simples presença já carrega peso. E é exatamente por isso que Deus é tão intencional em separá-los antes. Se você ainda estivesse preso no caos do seu antigo ambiente, estaria distraído demais para perceber o quanto poder carrega. Mas a separação não se trata apenas de removê-lo das pessoas erradas. Trata-se também de apresentá-lo às pessoas certas, no tempo certo. É aqui que as conexões divinas começam a acontecer. Pessoas que compreendem a sua visão sem que você precise explicar cada detalhe. Pessoas cuja presença soa como lar, porque estão alinhadas ao seu espírito e não apenas às suas circunstâncias. E muitas vezes, essas conexões são raras e poucas, porque Deus não está tentando cercá-lo de quantidade, mas de qualidade. Nessa nova estação, você aprende que nem todos merecem acesso a você. A sua energia, o seu tempo, a sua sabedoria, tudo isso é sagrado, e você se torna intencional sobre onde e com quem investe. É então que você começa a enxergar o quadro maior. Percebe que a solidão nunca foi para durar para sempre. Foi uma fase onde sua antiga identidade foi desfeita, onde a sua visão foi aguçada e onde você aprendeu o valor de caminhar sozinho, se isso significar caminhar na verdade. E quando o novo capítulo se inicia, você entra nele de forma diferente. Já não busca aprovação, já não teme soltar o que precisa ir, e já não duvida do próprio valor. Agora, você se move com propósito, porque finalmente entende que cada momento de separação estava conduzindo você até aqui. Deus não apenas o manteve afastado, Ele o estava reservando. E agora, você está pronto. Chega um momento, na jornada de todo escolhido, em que você começa a perceber que o próprio isolamento que antes desprezava foi, na verdade, a fonte da sua força mais profunda. Agora, depois de passar tempo suficiente nesse espaço silencioso, você entende que separação não é abandono, é elevação. Foi ali que você aprendeu a ouvir o sussurro de Deus acima do ruído do mundo. Foi ali que o seu discernimento se aguçou a ponto de conseguir identificar a diferença entre uma distração e uma oportunidade divina antes mesmo que uma única palavra fosse dita. Você começa a se mover de forma diferente, não por medo, mas por clareza. Seus passos se tornam intencionais, suas decisões deliberadas, porque já viu o que acontece quando entrega sua energia às pessoas erradas ou a propósitos que não são seus.
E essa mudança é poderosa porque não transforma apenas a maneira como você age, ela altera completamente os ambientes nos quais você entra. Você já não absorve a energia da sala. Agora é você quem define o tom dela. As pessoas sentem algo diferente quando você está presente, mesmo que não consigam explicar. É também nesse ponto que você começa a entender por que Deus precisou mantê-lo escondido por um tempo. A verdade é que, se tivesse sido colocado em seu chamado cedo demais, o peso dele poderia tê-lo esmagado. Você teria sido cercado por pessoas que celebrariam sua presença, mas que nunca protegeriam seu propósito. E propósito sem proteção é algo perigoso. Agora, você consegue ver como cada porta fechada foi proteção divina, como cada oportunidade adiada foi preparação, e como cada noite solitária construiu o músculo espiritual de que você precisaria para o que estava por vir. Você foi testado de formas que a maioria nunca entenderá, e por causa disso, o seu espírito foi refinado até se tornar inabalável. Aquilo que antes o quebrava agora o fortalece. O que antes desanimava agora serve de combustível. E o que antes causava medo agora desperta entusiasmo, porque você aprendeu que cada desafio carrega uma bênção oculta quando se caminha em alinhamento. Então chega a fase em que sua influência começa a crescer. Não porque você esteja buscando ser visto, mas porque a luz que existe em você já não pode mais ser escondida. As oportunidades começam a vir até você sem que precise correr atrás delas. Pessoas passam a buscar a sua presença, não pelo que você pode oferecer materialmente, mas porque estar ao seu lado é como respirar ar puro depois de anos sufocando. E mesmo nesse momento de maior visibilidade, você protege o seu espírito com cuidado. Aprendeu que nem todo sorriso é genuíno e que nem toda mão estendida é sinal de amizade. Seu discernimento é o seu escudo e você o carrega onde quer que vá. Já não se deixa levar facilmente por elogios, nem se abala com críticas, porque o seu valor não está mais nas opiniões dos outros, está firmado naquele que o chamou. Mas talvez a mudança mais profunda dessa fase seja que você começa a abraçar de vez o seu papel como catalisador de transformação. Já não duvida de que foi separado por um motivo. Passa a enxergar como a sua simples presença pode inspirar outros a olharem para dentro de si mesmos, a curarem, a crescerem, a se levantarem. Isso não se trata de pregar ou convencer. Trata-se de viver tão autenticamente o seu chamado que outros não conseguem evitar o impulso de fazer o mesmo. E é aí que você descobre o verdadeiro poder dos escolhidos. Não está em forçar a mudança, mas em encarná-la de forma tão plena que ela se torna contagiosa. É por isso que Deus precisou refiná-lo no anonimato, porque agora, ao entrar na luz, o que você carrega é valioso demais para ser contaminado por influências erradas. Você já não está apenas sobrevivendo à sua estação, está moldando as estações de outros. Chega um tempo em que tudo o que você suportou começa a fazer sentido, quando todas as peças que antes pareciam espalhadas e sem significado passam a se alinhar de um jeito que só Deus poderia orquestrar. Você começa a perceber que cada adeus doloroso, cada traição, cada temporada em que se viu despido de tudo que lhe era familiar, não veio para destruí-lo, veio para remover o que não poderia seguir com você. Você entende que Deus não estava tirando coisas da sua vida para puni-lo, mas para esvaziar suas mãos, a fim de que pudesse carregar o peso do que ele estava prestes a colocar nelas. Há uma mudança profunda dentro de você quando reconhece que o que pensou ser perda, na verdade, foi uma troca. Seu conforto pelo seu chamado, seus planos pelos planos dele, seu tempo pelo tempo perfeito dele. E nesse momento de clareza, você deixa de ver o passado como uma sequência de feridas e começa a enxergá-lo
como o projeto que moldou o seu destino. Aquilo que antes você implorava para Deus tirar da sua vida, hoje é justamente o que dá força e autoridade ao seu testemunho. É nessa etapa que você começa a caminhar com um tipo de confiança diferente. Não aquela confiança barulhenta, que busca a atenção, mas uma certeza silenciosa e inabalável de que está exatamente onde deveria estar. Você já não corre atrás de validação, porque foi validado pelo próprio Criador. A aprovação das pessoas se torna pequena diante da confirmação que recebeu no lugar secreto com Deus. E por causa disso, sua postura muda. Você passa a dizer não com mais frequência. Protege sua paz como se fosse um tesouro. Para de se explicar para quem nunca foi destinado a entender a sua jornada. É aqui que surge um nível novo de discernimento, no qual você consegue perceber quase de imediato quem está com você de verdade e quem está apenas curioso sobre você. Não é arrogância, é consciência. Você pagou caro demais para permitir que qualquer um tenha acesso ao seu círculo íntimo agora. Mas a fase final dessa jornada não é sobre você, é sobre o que você carrega para a vida dos outros. Ser separado nunca foi apenas para o seu próprio benefício. Foi para que você se tornasse um vaso de transformação, um exemplo vivo do que Deus pode fazer quando alguém se rende totalmente ao seu processo. Sua presença começa a despertar algo nas pessoas, mesmo sem esforço. Quando você fala, corações são tocados, não por eloquência, mas porque há peso por trás das palavras, peso forjado no fogo das suas provações. Você entra em ambientes e a atmosfera muda, não por quem você é, mas por quem anda com você. Você se vê derramando sobre pessoas de maneiras que nunca planejou, plantando sementes de esperança em lugares onde antes reinava o desespero. E percebe que essa é a verdadeira recompensa, não a plataforma, não o reconhecimento, mas o privilégio de ser usado para tocar vidas de formas que talvez nunca veja plenamente deste lado da eternidade. É então que você entende que nunca esteve realmente sozinho nas estações de separação. Deus não estava apenas ao seu lado, Ele estava edificando você. Cada noite silenciosa, cada pergunta sem resposta, cada lágrima que caiu sem ser vista, tudo preparou você para este exato momento. E agora que chegou aqui, consegue enxergar a beleza do processo. Não voltaria atrás, mesmo que pudesse, porque a pessoa que se tornou vale mais do que todo o conforto que perdeu. Você já não é mais aquele que questionava por que o caminho era tão solitário. Agora é aquele que entende que a solidão era um solo sagrado, o lugar onde o céu tocou a terra na sua vida e o moldou para algo maior do que você mesmo. E à medida que caminha para frente, faz isso com a certeza de que o mesmo Deus que o separou é o Deus que o enviará, plenamente equipado, firmemente enraizado e pronto para cumprir o propósito para o qual foi separado desde o princípio.